É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto base desta pré-aula, que é o texto que publicamos na classe dos adultos do portal Escola Dominical. É o artigo número 1, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, sede São Paulo, onde os irmãos irão ver o texto que dá base a esta aula. Nós não repetimos a revista, porque a nossa proposta é trazer comentários complementares à revista. A revista não tem, o comentarista da CPAD publica um vídeo explicando a lição. Então nós vemos que o interesse nosso é complementar aquilo que pode ser complementado para melhor enriquecer os amados irmãos. Além do nosso texto, o portal Escola Dominical publica 4 ou 5 outros textos desta lição de adultos, além de publicar textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ainda de outros currículos da Escola Dominical. Nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e LinkedIn, nós publicamos dezenas e às vezes centenas de links de textos de apoio, slides e videoaulas que estão pela internet aí afora. Hoje é um farto material aí para pesquisa. Durante a semana, também publicamos as leituras diárias, breves, comentários em áudio dos textos sugeridos nas lições bíblicas. E também, durante a semana, o irmão pode postar as suas dúvidas na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós responderemos ali prontamente as suas perguntas. É o único lugar onde nós o fazemos. Também, às 19 horas, horário de Brasília, no sábado à noite, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, ou na região metropolitana, pode vir dar o ar da sua graça, porque a reunião é aberta a todos os que amam a palavra de Deus. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, se reúne na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste quarto trimestre de 2019, estamos estudando o tema O Governo Divino em Mãos Humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus em Tirirical, em São Luís, capital do estado do Maranhão. E hoje, ainda no 2º bloco do trimestre, onde estamos estudando a história de Samuel, no 1º livro de Samuel, estaremos estudando a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. Nas 2 últimas lições, quando nós falamos do nascimento de Samuel e da sua chamada como líder profético, nós falamos que Israel estava sendo governada por Eli. Eli era o sumo sacerdote e ele estava exercendo o sumo sacerdócio já há alguns anos, quando então morre Sansão e, segundo Flávio Joséfo, ele passa a ser juiz de Israel. É o primeiro juiz de Israel que seria também sumo sacerdote. E a subida de Eli ao governo não nos é esclarecida nas Escrituras. O próprio Flávio Joséfo, ele simplesmente diz que com a morte de Sansão, Eli passou a governar o povo. Vejam bem que o juiz, ele
era levantado por Deus para libertar o povo de uma opressão. Sansão começou a livrar Israel dos filisteus, mas não livrou Israel dos filisteus. A verdade é que o seu envolvimento com Dalila prejudicou isto, e ele acabou matando mais filisteus do que toda a sua vida na sua morte. Mas ele era prisioneiro dos filisteus. Quando Eli começa a julgar o povo, é o primeiro juiz que começa a governar durante uma opressão, sem que esta opressão tivesse sido retirada. E é uma liderança sacerdotal. Nunca um sacerdote havia exercido a judicatura. Você pode ver que a relação de todos os juízes, no livro de Juízes, nenhum deles era sacerdote, porque não era função do sumo sacerdote julgar o povo, governar o povo. Era, sim, oficiar no tabernáculo que ficava em Siló. Isso, irmãos, revela duas coisas logo de pronto. Em primeiro lugar, que havia um vazio completo de lideranças em Israel. Apesar da grande mortandade criada por Sansão, não tinha ninguém que pudesse liderar o povo e libertá-lo do domínio dos filisteus. Em segundo lugar, que o único fator de unidade que havia em Israel era o tabernáculo em Siló. E ali estava o sumo sacerdote. Então, diante daquele vazio de lideranças, Eli acaba assumindo o vácuo. Mas isso também revela que a liderança sacerdotal estava sendo totalmente irrelevante no que toca ao seu papel de cuidar da santidade do povo. E para isso, nós temos que fazer um breve retrospecto a respeito da liderança sacerdotal. O título da nossa lição é a degeneração, quer dizer, a queda, a descida, o enfraquecimento, a corrupção da liderança sacerdotal. E como é que a liderança sacerdotal surgiu em Israel? Quem a colocou? Quando nós vamos ao livro do Êxodo, no capítulo 19, nós vamos ver que a proposta de Deus para Israel, depois que livrou Israel do Egito, era fazer de Israel o seu povo. Mas este povo teria uma função toda especial. Quando nós lemos lá em Êxodo capítulo 19, versículo 5, eis a proposta de Deus para o povo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus tinha um propósito, fazer de Israel o seu povo. E este povo seria um reino sacerdotal. Então vejam bem que Israel seria um reino, e uma nação só é um reino se tiver um rei. Quem seria o rei? O próprio Deus. O próprio Deus seria o rei. Então Deus propõe ao povo uma forma de governo, que é a teocracia. É o governo de Deus. Deus iria reinar sobre o povo. Deus iria governar o povo. Mas esse reino não seria um reino normal. Seria um reino sacerdotal. Ou seja, Deus seria o rei, mas os israelitas seriam sacerdotes. Ou seja, Israel deveria interceder a Deus pelos outros povos. Todos os israelitas seriam sacerdotes. E para isto estariam separados do restante das nações, pois Deus diz que eles seriam também povo santo. Um povo que não se misturaria com as outras nações. Então a proposta de Deus para Israel é que Israel fosse reino sacerdotal e povo santo. Deus
propôs, Israel aceitou. No versículo 8 deste capítulo 19, é dito: então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que o Senhor tem falado, faremos. Então Israel aceitou ser o reino sacerdotal e o povo santo. Nós já sabemos, eu já disse aqui por várias oportunidades, porque é uma passagem das passagens fundamentais para o entendimento do plano de Deus para a salvação, é que Israel falhou. Ele não cumpriu o que Deus havia mandado para que eles aguardassem no Sinai o proferimento das 10 palavras e depois subisse ao monte. O povo fugiu da presença de Deus, Deus teve que colocar a lei em tábuas de pedra, mas a verdade é que, apesar desta falha, quando a lei foi promulgada, Israel iniciou o seu exercício sacerdotal. É o que nós vemos lá em Êxodo, capítulo 24, no versículo 5. E enviou Moisés certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. Então, depois que Moisés desceu do monte, com a primeira parte da lei, ainda escrita em papiros, não eram as tábuas dos 10 mandamentos, quando a lei foi colocada em vigor, houve sacrifícios. E a Bíblia diz que Moisés escolheu 12 jovens das 12 tribos de Israel, e esses jovens ofereceram sacrifício. Era a prova de que todo o povo de Deus era sacerdotes. Era o povo sacerdotal. Entretanto, esta condição de Israel de ser sacerdotes, e como você pode dizer aqui, você leu certos jovens. Como é que você sabe que eram 12, um de cada tribo? Por causa do versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E colocou jovens para cada um daqueles monumentos, cada um das 12 tribos. Então, todo o povo de Israel era de sacerdotes. Acontece que, no episódio do bezerro de ouro, 40 dias depois disso, porque depois desta promulgação da lei, Moisés sobe ao monte e fica 40 dias no monte. Lá no monte, enquanto ele está no monte, o povo aqui embaixo faz Arão fabricar um bezerro de ouro e quebra os 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Eles fizeram um bezerro de ouro. E não farás para ti imagem de escultura. Então, esses 2 mandamentos, eles foram quebrados, os 2 primeiros mandamentos. Moisés havia recebido as tábuas da lei, ele volta, quebra as tábuas da lei, se indigna com o povo, e naquela oportunidade, só a tribo de Levi ficou do lado do Senhor. Veja o que está escrito lá em Êxodo, capítulo 32, versículo 11. Aliás, Êxodo capítulo 32, versículo 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. No meio daquela farra do bezerro de ouro, só a tribo de Levi se colocou ao lado do Senhor. E foi por isso que a tribo de Levi foi escolhida por Deus para o sacerdócio. É o que está lá em Deuteronômio 10:8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor,
para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até ao dia de hoje. Então, quando Moisés traz as segundas tábuas da lei, Deus separa a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Na verdade, os sacerdotes eram só os filhos de Arão, mas a tribo de Levi, tanto que ela não recebeu herança na terra de Canaã, porque a sua herança era o Senhor. O reino sacerdotal, que seria todo Israel, por causa do pecado de Israel, ficou limitado à tribo de Levi, que foi a única que se dispôs a ficar do lado do Senhor. É aqui que surge a liderança sacerdotal. Deus constitui Arão como sumo sacerdote e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar como sacerdotes. Então a família de Arão é separada para exercer a liderança sacerdotal. Algo muito sério, porque qual era a função dos sacerdotes? O próprio Deus, depois que matou Nadab e Abiú, veja bem, eram 4 sacerdotes e um sumo sacerdote. Nadab e Abiú levaram fogo estranho diante de Deus. Foram mortos fulminados. E Deus mostrou aí a seriedade do sacerdócio. E nesta oportunidade, Deus diz qual era a função da liderança sacerdotal. Está lá em Levítico, capítulo 10, versículo 8. E falou o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado pela mão de Moisés. Então essa é a função do sacerdote. Os sacerdotes foram constituídos primeiro para oferecer sacrifícios a Deus, para organizar o culto a Deus, para interceder pelo povo diante de Deus, mas para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar a lei aos filhos de Israel. Quem primeiro precisava ensinar a lei eram os pais, mas no caráter supletivo e complementar, os sacerdotes deveriam ensinar a lei ao povo. Então a função da liderança sacerdotal era fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e ensinar a lei aos filhos de Israel, além do oferecimento de sacrifícios e da organização e da direção do culto a Deus. Era esta a função dos sacerdotes. Deus fez questão de dizer que havia escolhido Arão e seus filhos. Quando houve a rebelião de Coré, Datã e Abirão, mesmo depois da rebelião, Deus, está lá no capítulo 17 do livro de Números, fez um milagre que foi florescer e frutificar de um dia para o outro a vara que tinha o nome de Arão e mandar colocar a vara dentro da arca para provar que havia escolhido Arão e seus filhos para o sacerdócio. Então Deus fez questão de dizer que a liderança sacerdotal que ele tinha colocado diante do povo tinha sido escolhida por ele e tinha esta missão de fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo, o imundo e o limpo, e ensinar a lei ao povo de Deus. E os sacerdotes, eles tinham a consciência da importância da sua posição. Logo no início, a morte de Nadab e Abiú fez com que Eleazar, Itamar e Arão entendessem que a função deles era importantíssima, era relevantíssima,
e eles tinham que exercê-la com todo cuidado, com todo zelo, para que não morressem. Eles tinham o espectro da morte sempre presente no exercício da função sacerdotal. E esta consciência de que a liderança sacerdotal ela tinha que cuidar da santidade do povo, porque fazia a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, era cuidar da santidade do povo, cuidar da santificação do povo. A liderança sacerdotal era responsável pela santificação do povo. Tinha que se santificar a si mesmo para também santificar ao povo. É esse cuidado da liderança sacerdotal que apontava como tipo para Jesus, que é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Era esse o cuidado que Jesus tinha. Veja lá na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, versículo 19. Jesus diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Foi o cuidado que Jesus teve durante o seu ministério. Como verdadeiro sacerdote, ele se santificava a si mesmo para que nós pudéssemos, seus discípulos, ser santificados. E era esse o cuidado que o sacerdote devia ter. Ele devia se santificar para poder santificar o povo, para ensinar ao povo o caminho da santificação. Eles tinham esta consciência. E nós vemos isso lá no episódio de Baal Peor, que foi o último episódio no deserto antes da morte de toda a geração incrédula, a geração do Êxodo. Eles ficaram perambulando no deserto durante 40 anos para que todos aqueles que não creram que Deus lhes daria a terra de Canaã morressem. E o último episódio, que houve mortandade de pessoas, o último castigo de Deus, em que morreram os últimos que ainda restavam, com exceção de Moisés, daquele grupo de mais de 20 anos, foi o episódio de Baal Peor. O que é o episódio de Baal Peor? É o episódio em que algumas moabitas seduziram israelitas e os levaram a participar de festa com elas, que era festa de adoração ao deus Baal Peor, né? Ao deus Baal. Né? Era um culto da fertilidade, um culto com prostituição, com orgias sexuais. E alguns israelitas, né, seduzidos pelas moabitas, foram participar dessas festividades. E Deus se irou contra o povo, e aí houve uma grande mortandade, e nessa mortandade acabou de vez a geração incrédula do Êxodo. Mas o texto bíblico, quando houve este episódio, narra o seguinte, lá em Números, capítulo 25, versículo 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda, e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize:
Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele e a sua semente depois dele terão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. Os irmãos vejam aqui que lá no episódio do bezerro de ouro, a tribo de Levi ficou do lado do Senhor. E, inclusive, mataram naquela oportunidade 3.000 pessoas. Aqui, quando havia Deus mandado uma praga, que já tinham morrido 24.000, teve um israelita que tinha, o nome dele era Zinri, que tinha se juntado, casado com essa mulher midianita chamada Cosbi. Ele procurou causar pena no meio do povo. Procurou colocar o povo contra Deus. Porque Deus tinha mandado a praga porque eles tinham caído na idolatria e na prostituição. Aí Finéias, que era o filho de Eleazar, que já era o sumo sacerdote, porque ainda não era o sumo sacerdote, que Deus ainda não havia, ou melhor, já Arão já tinha morrido. Então, Eleazar, o filho de Arão, já era o sumo sacerdote, e Finéias era o filho de Eleazar, que viria a ser o terceiro sumo sacerdote. Quando ele viu aquela cena daquele homem procurando colocar Deus contra o povo, ele vai e mata tanto o homem quanto a mulher, que era a midianita. E então, Deus cessou a praga. Por quê? Porque Finéias sabia que a função do sacerdote era zelar pela santidade do povo. Ele não podia fazer com que o povo ficasse com pena dos idólatras ou se revoltasse contra Deus. E Deus reconheceu o cuidado de Finéias e deu uma promessa. Prometeu que o sacerdócio iria ficar na casa de Eleazar. Prometeu que o sacerdócio iria se manter perpetuamente na casa de Eleazar, por causa do cuidado que Finéias tinha tido. Deus estabeleceu com os filhos de Arão, com a casa de Eleazar, um compromisso de eles terem sempre a liderança sacerdotal. E esse concerto, esse compromisso de Deus, ele vai ser reafirmado lá por Malaquias, milênios depois. Malaquias, o último profeta antes do silêncio profético, ele diz o seguinte, no capítulo 2 de Malaquias, versículo 4. Então sabereis que eu enviei este mandamento para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, e me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade. Então esse conceito Deus lembra lá, milênios depois. Porque Deus, irmãos, ele é fiel. Ele não descumpre os seus compromissos. Então Deus estabeleceu, por causa deste zelo de Finéias com a santidade, Deus estabeleceu um concerto perpétuo, um concerto de paz. Mas que era condicional. Por que Deus estabeleceu o concerto com Finéias, com a casa de Eleazar? Porque eles zelavam pela santidade, pela santificação do povo. A liderança sacerdotal, então, ela estava consolidada. E ela era importante. Veja bem que Arão sempre estava ao lado de Moisés, nas deliberações e decisões do povo. E Arão sempre ao lado de Moisés. Até quando Moisés pecou, Arão estava do lado dele, por isso que Moisés
Por isso que Arão também não entrou na terra prometida. Quando Arão foi substituído por Eleazar, Eleazar sempre estava ao lado de Moisés e depois de Josué nas deliberações do povo. A liderança sacerdotal era importante. Eu coloquei aí uma série de passagens no nosso texto, mostrando que todas as vezes que houve decisões e deliberações importantes, Moisés ou Josué, Eleazar estava junto. Depois que Josué morreu, e nós vimos que Josué não escolheu sucessor, não teve sucessor, aí a liderança sacerdotal aumentou ainda mais a sua importância, porque era o único fator de unidade do povo. Por quê? O que diz lá Juízes, capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A falta de uma liderança nacional era fatal para Israel. Cada um fazia o que bem queria, não tinha uma liderança única. Mas a liderança sacerdotal era a principal liderança na época, principalmente depois que Josué morreu. Depois que Josué morreu, Eleazar passou a ser a referência do povo. Tanto que a tradição judaica entende que o finalzinho do livro de Josué foi escrito por Eleazar. Eleazar é que registrou no livro de Josué a morte de Josué, porque ele era a referência espiritual do povo. Depois que Eleazar morreu, a tradição judaica diz que foi Finéias, o seu filho, que escreveu e registrou a morte de Eleazar no final do livro de Josué. Porque Eleazar e Finéias eram líderes sacerdotais plenos, que zelavam pela santidade do povo. Tanto que no livro de Juízes é dito que o povo só se desviou, se corrompeu, começou aquele círculo vicioso depois da morte de Eleazar. Olha o que o texto diz lá em Juízes, capítulo 2, versículo 7. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 33, ele diz: faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram no outeiro de Finéias, seu filho, que lhe fora dado na montanha de Efraim. A liderança sacerdotal exercia o seu papel de cuidar da santidade de Israel. Eleazar a exerceu, Finéias a exerceu. Veja que Finéias nem era sumo sacerdote ainda, e ele já cuidou da santidade, o que fez Deus consolidar a liderança sacerdotal na casa de Eleazar. E há um outro episódio, esse episódio narrado no livro de Juízes, nos capítulos 19 a 21, uma guerra civil entre Israel e a tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim se negou a entregar umas pessoas que haviam abusado sexualmente de uma mulher, e aí então houve uma guerra entre Israel e a tribo de Benjamim, as 11 tribos contra a tribo de Benjamim, e nessa guerra a Bíblia fala do papel que teve Finéias, que já era o sumo sacerdote. E Finéias já era o sumo sacerdote, e ele teve um papel fundamental para levar o povo a praticamente destruir a tribo de Benjamim, porque a tribo de Benjamim não quis punir aqueles homens que haviam abusado sexualmente de uma mulher.
Então aqui a gente vê claramente o papel importante que a liderança sacerdotal tinha. Mas o fato é que quando começou esse círculo vicioso, no período dos juízes, a liderança sacerdotal começou a perder relevância. E a perder relevância por quê? Porque ela não cumpriu com o seu papel de ensinar aos filhos de Israel, a lei do Senhor. Eles tinham que fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e ensinar a lei do Senhor aos filhos de Israel. Os pais não ensinavam, como nós já vimos em lição passada. E é por causa dessa falta de educação doutrinária doméstica que começou o círculo vicioso. E a liderança sacerdotal, ela deixou de cumprir o seu papel de ensinar a lei do Senhor aos filhos de Israel. Na lei se previa, lá em Deuteronômio capítulo 31, que de 7 em 7 anos, os filhos de Levi, os sacerdotes, deveriam, na festa dos tabernáculos, ler a lei diante de todo o povo. Olha o que está escrito aqui. Capítulo 31 de Deuteronômio. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres, e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra que ides, passando o Jordão para possuí-la. Os sacerdotes tinham o dever de ensinar a lei ao povo. A cada 7 anos, deviam reunir o povo, ler a lei e ensinar a lei. Se alguém não tivesse aprendido em casa, ia aprender nesse dia. Só que eles nunca cumpriram isso. Nós só vamos ver o cumprimento disso lá nos tempos de Esdras. Quando Esdras lê a lei diante do povo e os sacerdotes e levitas explicam a lei para o povo. Lá no capítulo 8 de Neemias. Nós não vamos ver registrado o ensino coletivo da lei por sacerdotes e levitas, a não ser lá. Nos dias de Josafá, é verdade, Josafá mandou que os levitas e os sacerdotes fossem de cidade em cidade ensinando o povo. Mas, fora essas hipóteses, nós não vamos encontrar isso. A liderança sacerdotal ficou no tabernáculo, ficou só oferecendo sacrifícios, se acomodou em Siló, se isolou do povo, não cumpriu o seu papel de ensino da lei e não fez diferença entre o santo e o profano. E é por causa disso, nesse círculo vicioso, a liderança sacerdotal vai perdendo importância, vai perdendo relevância, porque não cumpre o seu papel. Não cuida da santificação do povo. Nós nem ouvimos falar dos sumos sacerdotes no período dos juízes. Nós ficamos sabendo dos sumos sacerdotes por Flávio José. Flávio José, ele diz aqui que Finéias foi substituído por Abiezer, Abiezer por Bossi, Bossi por Ozi, e depois de Ozi veio Eli. Onde está o nome destas pessoas na Bíblia? O que elas fizeram? Nada é dito, porque a liderança sacerdotal ficou restrita ao tabernáculo, perdeu relevância, deixou de cumprir a sua tarefa, o seu papel.
E pior, nos dias de Eli, a corrupção vai, porque um abismo chama outro abismo. E nos dias de Eli, os seus 2 filhos, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Não vamos confundir o Finéias, filho de Arão, que era um homem de Deus, com esse Finéias, filho de Eli, que a Bíblia diz que eram filhos de Belial. Nos dias de Eli, a liderança sacerdotal não só era omissa no ensino da lei, como agora já tinha se contaminado. Ela já nem procurava mais se santificar. Ela era a verdadeira fonte do pecado. E aqui, irmãos, nós aprendemos que a vida espiritual não tem neutralidade. A vida espiritual, ela não permite uma neutralidade. Ou nós servimos a Deus, buscamos a Deus, crescemos espiritualmente, nos santificamos, ou nós nos contaminamos, nos tornamos pecadores, nos perdemos. A liderança sacerdotal deixou de ensinar a lei. E, por ficar descuidada no ensino da lei, acabou também não fazendo mais diferença entre o santo e o profano. Acabou profanando o serviço de Deus. Acabou profanando o tabernáculo. Acabou se contaminando com o pecado. Passou a ser fonte de pecado. Ou eu sou fonte de santidade, ou eu sou fonte de pecado. Não tem como eu ficar neutro. Não tem como eu ficar bonzinho sem buscar a Deus. Não tem como eu me santificar sem cada vez mais buscar a Deus. E a situação era tão triste que olha o que o texto sagrado diz. 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Eram filhos do sumo sacerdote, mas eles não conheciam a Deus. Não conheciam a Deus. Conhecer para o hebraico, para o judeu, é ter intimidade, é ter experiência. Tanto que a palavra conhecer é a palavra usada para dizer do relacionamento íntimo entre marido e mulher. A Bíblia diz lá em Gênesis 4, e Adão conheceu a Eva, sua mulher, e ela teve um filho. Conhecer é ter comunhão, ter intimidade, ter experiência, formar uma unidade. Isso que é conhecer. Conhecer a Deus é ter intimidade com Deus, é ter experiência com Deus. Ofni e Finéias não conheciam ao Senhor. Eles sabiam todos os rituais, eles sabiam fazer todos os sacrifícios, eles conheciam todos os ritos, todas as festividades, como celebrar todas as festas, mas eles não conheciam a Deus, que não tinham experiência com Deus, tinham um conhecimento teórico apenas. Não temiam a Deus, não respeitavam a Deus, não obedeciam a Deus. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Essa expressão quer dizer que eram homens perversos, homens malignos, grandes pecadores. E quais eram os crimes de Eli, dos filhos de Eli? Em primeiro lugar, eles eram gananciosos e avarentos. Veja o que diz o texto. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes na mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si.
Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Alguns sacrifícios, os irmãos lembram quando nós estudamos sobre o tabernáculo, alguns sacrifícios eram totalmente queimados. Então o animal era totalmente queimado. Outros sacrifícios, uma parte ficava com o sacerdote. Outros sacrifícios, uma parte ficava com o sacerdote e uma parte ficava com o ofertante. Agora, o que ficava para o sacerdote? Para o sacerdote ficava o peito do animal. Era o peito do animal, a espada direita do animal, o peito do animal. Essa era a parte que ficava com o sacerdote. Mas, quando ainda a carne estava crua, não estava cozida ainda, vinha alguém mandado por Ofni e Finéias, com um garfo de 3 dentes, e dava uma garfada. Aí que vem a expressão a garfada. Ele vinha e pegava, e o que saía dali era do sacerdote. Ou seja, os sacerdotes, eles não se contentavam com aquilo que Deus lhes havia dado. Eles queriam mais. Eles tomavam para si o que não era deles. O que seria do ofertante ou do Senhor. Mas eles eram gananciosos. Eles queriam enriquecer, queriam tomar o patrimônio dos israelitas que vinham adorar a Deus. Queriam tirar proveito econômico do serviço ao Senhor. Isso é obra de filho de Belial. E nós sabemos que há muitos hoje que fazem isso. Querem mais do que Deus lhes dá. Querem mais, querem aquilo que é de Deus ou aquilo que é do membro da igreja. Querem tomar tudo para si. Enriquecer às custas do culto a Deus. Cuidado, irmãos. A Bíblia diz que quem faz isso é filho de Belial, não conhece a Deus. É por isso que Pedro, quando fala com os obreiros, ele diz o seguinte, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Mas além deles serem gananciosos e avarentos, eles deixavam de dar prioridade a Deus. O povo, veja bem que vergonha. A liderança sacerdotal é que tinha que cuidar da santidade do povo. E era o povo quem repreendia os filhos de Eli. Olha o que está escrito aqui. No versículo 15, 1 Samuel. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, e se não, por força tomarei. A gordura, irmãos, ela era do Senhor. Né? Em em Levítico, capítulo 7, versículo agora não estou lembrando aqui, mas no capítulo 7 de Levítico, quando fala dos sacrifícios, diz que a gordura é do Senhor. A gordura é do Senhor.
Mas eles queriam comer a parte do Senhor. Olha que a lei dizia o seguinte, 7:20. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. A gordura era do Senhor. Mas eles já queriam tomar para si. A primeira parte do sacerdote, depois a do Senhor. Primeiro se tinha que oferecer a gordura, que era do Senhor, para depois então cozer o resto, e o que era do sacerdote, o que era do ofertante. Mas eles queriam primeiro deles. Eles menosprezavam a Deus, eram soberbos. Jesus ensina: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Os sacerdotes pensavam primeiro em si. Ofni e Finéias pensavam primeiro em si. Eram repreendidos pelo povo. Olha que situação. Eram eles que tinham que cuidar da santidade do povo. E era o povo quem repreendia os sacerdotes. E mais, eles eram violentos. Quando alguém dizia, não, vamos primeiro queimar a gordura, depois você pega o que você quiser. A pessoa até abria a mão da parte dela. Mas eles diziam, não, ele quer agora. Senão por força tomaremos. Os filhos de Belial costumam recorrer à força. Porque são homens ímpios, homens maus, homens violentos. E o texto diz, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Havia um desprezo pelas coisas de Deus. Eles viam o tabernáculo só como uma forma de ganhar dinheiro, só como uma forma de enriquecer. Olha que ponto havia chegado a liderança sacerdotal. Pela sua omissão, pela falta de ensino, estavam agora contaminados. Ofni e Finéias eram tão idólatras quanto o povo. O povo que não vinha a Siló, que estava adorando os deuses das outras nações, porque Eli e Finéias eram avarentos, e a avareza é idolatria. E eles eram tão idólatras, que qual era uma consequência da idolatria? Era a prostituição. Porque normalmente os cultos idolátricos ali na terra de Canaã eram ligados aos cultos de fertilidade, Deus Baal, a Deus Azera. E por isso havia sempre orgias sexuais, prostituição. E Ofni e Finéias haviam feito do tabernáculo um prostíbulo. Sim, irmãos. A palavra é forte, mas é a realidade. Olha o que diz o texto, lá em 2:22 de 1 Samuel. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Um verdadeiro prostíbulo. Eles tinham uma vida imoral, uma vida desregrada. Mantinham relações sexuais com mulheres que em bandos se juntavam na porta da tenda da congregação. As mulheres levianas, as mulheres vadias, as mulheres prostitutas, as mulheres imorais iam para o tabernáculo para ter momentos de prazer com Ofni, Finéias e com outros sacerdotes também, porque os irmãos não pensam que só os dois davam conta dessa mulherada toda. Olha a situação que estava o tabernáculo de Siló. Um prostíbulo. Por isso que eu disse, eles eram idólatras e caíam na imoralidade sexual. Filhos de Belial. Liderança que se perdera
que se contaminara com o pecado. E o mais triste de tudo é que Eli deixava tudo isso acontecer. Ele não repreendia os seus filhos, não punia os seus filhos. Ele ficava sabendo o que estava acontecendo e deixava solto, porque ele amava mais os filhos do que a Deus. É aí que a Bíblia diz que nós devemos deixar pai e mãe. Quem não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Não é que Deus está mandando abandonar a família, mas é que entre beneficiar a família que desobedece a Deus e ficar com a palavra de Deus, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Nós não podemos passar a cabeça na mão dos familiares, acobertar o pecado dos familiares, consentir com o pecado dos familiares. Esse foi o crime de Eli. Eli se omitiu, deu mais honra aos seus filhos do que a palavra de Deus. E isso é o que nós costumamos chamar de síndrome de Eli. A síndrome de Eli é dar mais honra aos filhos do que a Deus. E por isso permitir que os filhos pervertam a obra de Deus, pervertam o povo de Deus, em detrimento da santidade. E tem muito caso de síndrome de Eli nos nossos dias. Deus viu tudo isso. Parecia que estava tudo bem. Mas Deus mandou um profeta. Naquele tempo os profetas eram raros. Mas a situação era tão grave que Deus levantou um profeta. E este homem de Deus veio até Eli e deu uma mensagem dura para o sumo sacerdote e juiz. Capítulo 2, versículo 28. E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão envilecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, que eu não te desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. E isso te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus 2 filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá, rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Esta foi a mensagem que Deus deu. A casa de Eli perderia o sacerdócio. Porque Eli era omisso. Tinha honrado mais aos filhos do que a Deus. Eli, irmãos, tinha o que nós chamamos do ministério da cadeira. É interessante isso. Ele sempre estava ligado numa cadeira. Veja lá, capítulo 2, versículo 9.
Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira. Capítulo 4, versículo 13. E chegando ele, eis que Eli estava assentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. E ainda o versículo 18. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira. Eli sempre estava com uma cadeira, na cadeira. E nós chamamos o ministério da cadeira. Por isso que Eli era omisso. Nós não podemos ter o ministério da cadeira. Quem está sentado na cadeira, em primeiro lugar, é preso à posição. Não sai da cadeira para lugar nenhum. Jesus dizia, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. São aquelas pessoas que não saem da posição, não vão ao encontro do povo, não querem ter contato com o povo. Porque estava na cadeira, Eli achou que Ana estava bêbada, porque era distante do povo. Porque estava na cadeira, Eli só ouvia falar o que os filhos faziam, não ia ver o que os filhos faziam, então tomava atitudes. Quem está na cadeira é inerte, está acomodado, não quer problema, deixa correr solto. Foi o que fez Eli. Então Eli era distante do povo, e isso gera uma insensibilidade. Era preso à sua posição e era acomodado. O resultado disso foi que a liderança sacerdotal se corrompeu toda. E chegou ao ponto de, numa guerra com os filisteus, quando Israel foi derrotado na batalha, os anciãos dos filhos de Israel mandaram que fosse trazida a arca para o campo de batalha. E lá vai Ofni e Finéias tirar a arca do lugar santíssimo e levar para o campo de batalha. Um absurdo. Mas Eli deixou. O povo estava achando que a arca era Deus. Mas a arca não era Deus. Era um símbolo da presença de Deus. Ela não podia ser retirada do tabernáculo. Já que o tabernáculo não estava mudando de lugar. O próprio Flávio José, ele diz isso. Ele fala assim: logo depois que os filisteus se puseram em campo para atacar os israelitas, acamparam perto da cidade de Afeca e, não encontrando resistência, avançaram ainda mais. Travaram por fim um combate no qual os israelitas foram vencidos e, depois de terem perdido mais ou menos uns 4.000 homens, retiraram-se desordenadamente ao seu acampamento. Seu temor de serem completamente desbaratados foi tão grande que mandaram embaixadores ao Senado e ao Supremo Sacrificador para rogar-lhes que mandassem a Arca da Aliança. Não duvidavam eles que com esse socorro obteriam a vitória, porque não imaginavam que Deus, que pronunciara a sentença do seu castigo, era mais poderoso do que a arca, que era reverenciada unicamente por causa dele. O povo estava tão perdido espiritualmente que começou a achar que a arca era o próprio Deus. Que Deus usava, que a arca era um amuleto. Olha o nível espiritual. E o Ofni e o Finéias levaram a arca até o campo de batalha. E Eli deixou. Era uma liderança totalmente corrompida. Eram idólatras. Estavam idolatrando a arca.
Os filisteus, gentios que eram, ficaram com medo. Acharam que iam perder a batalha por causa da arca. Veja como a mentalidade de Israel estava igualzinha dos outros povos. Porque a liderança sacerdotal não tinha ensinado a lei de Deus para o povo. Os israelitas fizeram festa quando a arca chegou. Mas na hora da batalha, foram vencidos. A derrota foi maior ainda. Ofni e Finéias foram mortos. E um sobrevivente foi até Siló. E Eli estava sentado na cadeira. E recebeu a notícia que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus. Eli leva um susto. Cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Cumpre-se a profecia. A casa de Eli perdia o sacerdócio. Mas é pior do que isso. Por causa da degeneração da liderança sacerdotal, Deus punha fim ao tabernáculo. Lá no Salmo 78, no versículo 56 diz: contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. A liderança sacerdotal havia se corrompido a tal ponto que Deus retirou o sacerdócio da casa de Eli. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. Eli também morreu. A arca foi tomada pelos filisteus e o tabernáculo se desfez. Porque quando a arca vai ser devolvida 6 meses depois, ela não volta para Siló. O tabernáculo para de funcionar. A liderança sacerdotal é suspensa até que viesse o sacerdote fiel, diz a profecia. Até que viesse o sacerdote fiel que estivesse diante do meu e andará sempre diante do meu ungido. Esse ungido seria o rei, que viria brevemente. E esse sacerdote fiel seria Zadok. Zadok, o sacerdote dos dias de Davi e de Salomão. Aquele que fica no lugar de Abiatar, que é o último descendente de Eli. É ali que nós vamos ter o cumprimento desta profecia. Praticamente 100 anos depois é que nós vamos ter o cumprimento dessa profecia. É o que você vê lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, lá no começo do reinado de Salomão. Dois,
versículo 26. E a Abiatar, o sacerdote, disse o rei: para Anatote vai, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém eu te não matarei, hoje não te matarei, porquanto levaste a arca do Senhor Jeová diante de Davi meu pai, e porquanto foste aflito em tudo quanto meu pai foi aflito. Lançou, pois, Salomão fora a Abiatar, para que não fosse sacerdote do Senhor, para cumprir a palavra do Senhor, que tinha dito sobre a casa de Eli em Siló. Na verdade, com a morte de Eli, seu filho Aitube assume, aliás, seu neto Aitube assume o sumo sacerdócio, que depois é passado para Aimeleque, que depois é passado para Abiatar. E Abiatar torna-se co-sumo sacerdote junto com Zadok, no reinado de Davi. Mas no início do reinado de Salomão, Abiatar, que havia participado da rebelião ali, da tentativa de Adonias se tornar rei, ele é mandado para Anatote, onde morre. E o sacerdócio fica só com Zadok, o sacerdote fiel, que estava diante de Salomão, o filho de Davi. E esta casa sacerdotal de Zadok, inclusive, irá oficiar lá no milênio, como está no livro de Ezequiel. A liderança sacerdotal se corrompeu, porque não ensinou a lei ao povo e se deixou contaminar pelo pecado. Mas Deus estava atento a tudo. E nos dias de Samuel, suspende essa liderança sacerdotal. Porque sem tabernáculo, não havia sequer o dia da expiação, que era o dia mais importante em que o sumo sacerdote oficiava. E só lá na frente, no templo, é que o sacerdócio será plenamente restabelecido. Deus continua mudando as coisas para cumprir o seu plano. Amém.